Boa noite, gringas! Sejam bem-vindas à nossa live dessa quinta-feira. Nessa live de hoje, nós vamos estar falando sobre reserva financeira. E a nossa convidada de hoje é Sandra Liusa. Eu vou ler a bio da Sandra para vocês saberem um pouquinho sobre ela. A Sandra, ela é formada em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Ela tem experiência de 25 anos na área. Ela foi diretora financeira de uma instituição grande em São Paulo, no Brasil, por 10 anos. Ela tem experiência contábil, mentora e especializada em abertura de empresas nos Estados Unidos, educadora financeira para empresários nos Estados Unidos, é CEO da Lusa Professional Services Inc., licenciada pela Flórida no Departamento de Financial Service, e ela é IRS Tax Prepare há 10 anos. E falando um pouquinho do nosso grupo aqui, do Gringas Investidoras, nós somos formadas por quatro monitoras, que sou eu, a Flávia, nós temos a Raíssa, nós temos a Fernanda e nós temos também a Cláudia. Vocês podem encontrar nós no WhatsApp e também no Facebook. Nos nossos grupos, nós discutimos sobre finanças, sobre investimentos, tudo com a nossa experiência pessoal. Então, vocês estão preparados para a nossa live de hoje? Seja bem-vinda, Sandra. Muito obrigada. Parabéns pelo grupo de vocês, é muito legal. Sempre tento acompanhar, mas quando eu vejo tem lá 200 mensagens, falei, gente, que pessoa animado. Mas parabéns, é muito, muito bom poder trocar informações, principalmente quando a gente fala de dinheiro, né? Que nem sempre a gente consegue muita informação, e principalmente quando se fala dos Estados Unidos também. E às vezes também é um pouco difícil ter as informações. Mas eu vou tentar hoje trazer um pouquinho do que eu sei, tentar tirar dúvidas e falar um pouco sobre dinheiro, falar um pouco sobre investimentos, falar sobre empresas nos Estados Unidos, falar de como economizar com impostos, falar de organização financeira. Então, pode passar mais para frente. Não precisa, pode passar essa parte, que você já falou de mim. Eu vou falar um pouco sobre a importância da organização financeira, começar com o pessoal. Eu acho que é legal, quem quiser até tirar uma foto, são perguntas que eu sempre faço quando os meus clientes chegam, que seja com empresa, mas eu sempre pergunto como é que está a sua vida financeira pessoal? Como que é o seu estilo de vida hoje? O que que você está fazendo hoje que vai melhorar o seu amanhã? O que que você espera daqui a 10 anos? Como que você está se preparando para quando você tiver 60 anos de idade? Você tem uma reserva de emergência? Você tem investimentos? Se os investimentos estão trabalhando para você? Você tem controle das suas finanças pessoais? Essas são as primeiras perguntas que você tem que se responder para realmente saber a que ponto você está organizado ou não financeiramente. Pode passar. Sabe que alguém falou alguma coisa? Não, né? Tá. Se eu te perguntasse como é que está as suas extravagâncias, você tem um budget? Tudo isso, todas essas perguntas eu faço para os meus clientes quando chegam com uma empresa meio que desorganizada, como muitos, muitos casos que eu já vi. Mas da mesma maneira que você, na sua vida pessoal, você precisa ter um budget, você tem que ter um controle, você tem que controlar suas extravagâncias, a sua empresa é a mesma coisa. Não adianta você ter a sua empresa organizada, aliás, você nem vai conseguir ter a sua empresa organizada se a sua vida pessoal não estiver organizada. Então, organização, para mim, é a palavra mais importante quando a gente fala de dinheiro. Não tem outra fórmula a não ser você realmente ser organizado. E o que é ser organizado? Às vezes é um pedaço de papel
que você vai anotar tudo que você ganha, que você vai anotar tudo que você gasta, o que que você comprou. Você não precisa ter um software, você não precisa ter um contador, você não precisa. Um pedaço, uma agenda, um pedaço de papel, um livrinho, um caderninho que você vai anotando e número é número, né? A gente não tem muito como fugir de números. Pode passar. Uma das primeiras fases é você identificar o problema. É a mesma coisa quando você bebe demais, você fuma demais, você faz coisas demais, você gasta demais. Se você não identificar que você está fazendo isso demais, você não vai conseguir melhorar, nunca. Então, a primeira coisa é você identificar de, ok, eu tenho um problema. Eu não consigo guardar dinheiro, eu sou desorganizado, eu preciso de ajuda. É a mesma coisa quando a gente fala em dinheiro. Então, são algumas perguntas que também, quem quiser tirar uma foto e depois responder. Qual que é a sua maior dificuldade com dinheiro? Como que você se sente em relação a isso? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu trabalho, 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 ganho, 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 e cadê meu dinheiro? O que eu fiz com ele? Né? Cadê? Por quê? Por que eu tenho que pagar tanto imposto? Por que meu dinheiro desapareceu? Então, é exatamente isso. Você tem que identificar, ok, você tem um problema. Se você trabalha, 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 ganha, 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 e não tem dinheiro, algum problema você está tendo aí no meio do caminho. E o que você está fazendo para resolver esse problema? E como é que vai estar a sua vida daqui 5 anos? Você pode hoje fazer alguma coisa que daqui 5 anos você vai estar bem melhor do que você está hoje? Sim, você pode. Então, o que fazer? Tem uma meta, tem a disciplina. Eu acho que assim, o mais importante quando a gente fala de dinheiro é disciplina. Pode passar. E uma última pergunta ali é como que você vai se sentir quando você estiver com a sua vida financeira resolvida? Essa sensação é a melhor. É aquela hora que você fala assim, nossa, eu vou estar aliviada. Nossa, eu vou estar bem porque, ufa, minhas contas vão estar pagas. Nossa, eu vou fazer aquela viagem que eu tanto queria. Então, essa sensação, ter essa pergunta em você é a parte mais importante de fazer você identificar o problema e resolver e ter uma meta e disciplina. Algumas coisas que eu falo assim que são sérias, principalmente a gente vive tudo que a gente faz é praticamente hereditário e dinheiro não é diferente. Se você vem de uma família que já teve uma estrutura desorganizada, que já teve algum problema, teve um divórcio, ou teve um pai que perdeu um business, uma mãe que trabalhava, não tinha dinheiro, uma vida sofrida, tudo isso vem consequentemente para a sua vida também. E da mesma maneira a gente passa para os nossos filhos. Dar educação financeira para uma criança é a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer. Não é sentar e ficar falando de investimentos, mas é lógico, é mostrar para a criança que, ok, você vai arrumar seu quarto hoje, eu vou te dar um dinheirinho, mas esse dinheirinho você não vai gastar. Esse dinheirinho, se você arrumar seu quarto 30 dias, você vai ter esse dinheirão. Esse dinheirão vai dar para você comprar tal coisa. Ir ensinando os valores, ir ensinando realmente o valor do dinheiro. Uma das coisas que eu acho que devia existir nas escolas é educação financeira para as crianças. O mundo ia ser muito diferente. Iríamos ter adultos muito melhores hoje caso as crianças aprendessem. Eu descobri de adulta de que eu fui ensinada pela minha avó, mas eu fui ensinada de uma maneira que, quando aconteceu comigo, eu falei assim: uau, se não fosse ela, hoje eu não estaria fazendo isso. Né? Minha avó um dia me mostrou uns saquinhos de pano que ela escondia atrás da cortina da casa dela. Eu olhei aquilo, eu devia ter uns 7 anos de idade. Aí ela falou assim: olha, é só para você saber que se acontecer alguma coisa comigo, atrás da cortina tem dinheiro. E para te dizer também que sempre tenha o seu saquinho de dinheiro guardado. E esse saquinho de dinheiro guardado salvou minha vida um dia. Eu consegui sair de um casamento violento, eu consegui fugir de casa, eu consegui sustentar 2 filhos graças ao saquinho de dinheiro que eu tinha guardado. Então, foi algo que eu aprendi com a minha avó quando eu tinha 7 anos de idade.
Então, coisas assim que hoje você pode mostrar para o seu filho de o quanto importante é você ter uma reserva, de quanto importante é você ter um dinheiro, e se você precisar, aquele dinheiro está ali te esperando, isso pode mudar a vida de muitas crianças. Infelizmente, 42% dos casamentos, isso é fato, terminam por causa de falta de dinheiro. Então, organização e ter essa união entre a família, marido, mulher, filhos, e falar sobre dinheiro, para mim, é uma das coisas mais importantes para o futuro de todos. Pode passar. E aí, vamos falar de empresa. Que da mesma maneira que a sua vida pessoal tem que estar organizada, a sua empresa, principalmente aqui nos Estados Unidos, ela também tem que estar organizada. Afinal, né, sua empresa ela não levanta de manhã e vai trabalhar. Quem vai levanta de manhã e vai trabalhar é você. E a sua empresa é você. Por isso que eu falo sempre da organização pessoal para depois falar da empresa. A empresa, ela é tranquila aqui nos Estados Unidos, é muito fácil organizar uma empresa, é muito fácil manter uma empresa aqui. Existem três coisas que quando eu abro uma empresa, eu falo para a pessoa que eu estou abrindo a empresa, eu falo para ela, olha, a partir de hoje, você vai prestar atenção na sua empresa em tudo que você pode substituir, reduzir ou cortar. Aí sempre me olha assim, como assim? Tem essas palavras na sua cabeça. Substituir, reduzir ou cortar. Coisas que você às vezes está gastando na sua empresa que você não precisa. E aqui a gente vive, né, trabalhando muito e a gente precisa do lucro. Então, a melhor maneira de você conseguir lucro é você substituindo coisas o mais caro por um mais barato, algo que um hábito que você tem por um outro, reduzir coisas que você não precisa ou até simplesmente cortar coisas que não são necessárias para a empresa. Pode passar. E aí as perguntas, quando eu devo abrir uma empresa ou não? Quando eu tenho que constituir uma empresa aqui nos Estados Unidos? Eu recebo sempre essa pergunta, será que eu tenho que abrir empresa? Será que eu preciso abrir empresa? Pode passar. E eu vou explicar. As vantagens de você ter uma empresa aqui nos Estados Unidos. Uma segurança do seu patrimônio pessoal. Muitos casos, depende do que você faz. O ideal é você ter uma empresa. Se acontecer alguma coisa, se essa empresa você receber um lawsuit, que aqui é super comum ter, a sua empresa vai te proteger. Tá? Você vai ter uma conta bancária separada da sua conta pessoal para a sua conta da empresa. Você tem facilidade de pegar empréstimos, você tem benefícios fiscais e, lógico, depende do que você faz. Você dizer que você tem uma empresa, você tem uma credibilidade, principalmente você tem uma empresa americana. Desvantagens, para mim, não são muitas. A única coisa que eu vejo, você tem que pagar por ano para renovar essa empresa. Você vai gastar com contador, você tem que fazer seus impostos, tudo direitinho. E as obrigatoriedades fiscais, que também não são muitas, são bem simples aqui nos Estados Unidos. Pode passar. Pode passar. O que você precisa para abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos? Muito, muito simples. Você precisa um nome, três nomes, na verdade. Geralmente a gente pede três nomes para pesquisar, e não pode ter uma empresa com o mesmo nome. Você precisa de um registered agent. O que é um registered agent? Isso eu estou falando de Flórida, ok? O que é um registered agent? É uma segunda pessoa que vai estar responsável em receber correspondências em caso de um litígio na sua empresa. São correspondências é, nem federais, assim, no caso de realmente você ter um processo. Eles querem ter certeza de que você, dono da empresa, e o seu registered agent vai receber essa carta e que realmente você vai ser notificado. Então, não são todas as correspondências da empresa que chega, não chega aí a renumber, chega nada disso para o registered agent, só no caso de algo jurídico, ok?
o endereço pode ser residencial, caso você tenha um comércio que você não precise ter uma porta aberta, que você é prestador de serviços, pode ser um endereço residencial. Uma cópia de passaporte válido, caso você não tenha drive license, caso você seja estrangeiro, ou a drive license, e-mail e um telefone. E, claro, identificar qual o melhor tipo de empresa que você vai abrir. Os Estados Unidos é um país capitalista. Eles adoram e eles facilitam que as pessoas abram business aqui. Então, é muito simples, é muito fácil, mesmo que você não tenha um Social Security, você pode ter uma empresa aqui nos Estados Unidos. Pode passar. Falar um pouquinho sobre os tipos de companhias que geralmente são as maiores dúvidas. Ah, que empresa que eu abro? Uma LLC, uma corporation? Então, vou falar um pouquinho de cada estrutura. Cada business é um business. Cada empresa que você for abrir é um caso separado. Você realmente tem que saber o que você está fazendo. Mas existe aquela empresa que é um único dono. Ela só tem um nome difícil, porque é a empresa mais fácil que tem. Vamos supor que você é autônomo, você limpa a casa, mas você não constituiu realmente uma empresa. Mas você pode ser considerado como uma empresa. Você é um autônomo, como a gente chama no Brasil. Então, você pode sim declarar no seu imposto pessoal, por exemplo, as despesas que você teve, os gastos que você teve nos seus serviços de cleaning que você faz. Mas não tem nada que te proteja, não existe nem, você não pode abrir conta bancária no nome da sua empresa, você não vai ter um EIN number, você, né, pode abrir só uma DBA, que é um nome fantasia, mas não é uma empresa, não é uma estrutura de empresa, tudo é seu pessoal. E tudo que você receber, você vai ganhar de lucro, você vai pagar 15,3% de self-employment tax, fora o seu imposto de renda normal. Okay? O Self-Employment Tax é o social e o Medicare, que todos nós pagamos, com empresa ou sem empresa. Temos a partnership, que é dois ou mais donos. Nesse caso, você vai ter um EIN number, a partnership ela dá uma proteção legal, e você vai declarar o formulário 1065 no dia 15 de março, até dia 15 de março, e o lucro declarado vai para o imposto pessoal. Ou seja, a partnership em si não paga imposto, o que os donos ganharem vai declarar no imposto pessoal e aí vai pagar imposto pessoal. Okay? A LLC Single Member é aquele um dono só que ele vai ter, quando ele constituir a LLC, ele vai ter uma proteção legal, ou seja, vamos supor que eu vou comprar uma casa de Airbnb. Eu vou alugar uma casa, vou comprar uma casa para investimento de Airbnb. O ideal é eu ter essa casa no nome de uma companhia, no nome de uma LLC, por exemplo. Por quê? Se acontecer alguma coisa com alguém dentro dessa casa e essa pessoa for entrar com processo contra você, ela vai entrar com processo contra a sua LLC e não contra você. Então, seus bens, se você tem outras casas, se você tem a sua casa, se você tem seu carro, seu dinheiro no banco, o que for, não vai ser atingido porque o processo vai parar na LLC. Então, essa é uma das maiores vantagens de ter uma empresa aberta, é você ter uma segurança do seu patrimônio. Okay? Da mesma maneira, você também paga 15,3% de self-employment tax. E quando é um único dono, né, o único member de uma LLC, ele não pode estar na folha de pagamento, a não ser que ele seja uma S Corporation. Eu vou falar mais para frente. Pode passar. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Tá, né? Uma LLC multi-member é quando tem dois ou mais donos. Os donos, nesse caso, também não podem estar no payroll, a não ser que seja uma S Corporation. Também é feito um formulário 1065 até o dia 15 de março e o lucro vai
para o imposto de renda pessoal dos sócios. A tal da corporation. A corporation, geralmente, nós abrimos para uma estrutura grande, quando existem vários acionistas, ou se a empresa tem intenção de vender estoques, ou em alguns outros casos também específicos, o ideal é uma corporation. O problema da corporation, infelizmente, ela tem dupla tributação. Agora que eu vi que tipo de companhia está errado, escrito errado, mas tudo bem. Tem dupla tributação. Por quê? Porque a SC Corporation, ela paga 21% de imposto na companhia. E se esse de sair o dono retirar dividendos, ou seja, tirar um lucro e colocar na pessoal dele, ele vai pagar imposto de novo. Por isso que a gente chama de dupla tributação. Mas, em alguns casos, a corporation é mais vantajosa que a LLC. Depende realmente do tipo de empresa e o que você faz. A corporation tem um formulário específico, que é o 1120, desculpa, o 1120, que tem que ser declarado também todos os anos. E a S-Corporation, ela não é uma empresa. A S-Corporation é uma maneira de que o IRS taxa ou uma LLC ou uma corporation para pessoas legais nos Estados Unidos, cidadãos americanos ou que tenham green card, ok? Então, a S-Corporation ela tem uma grande vantagem, que uma delas é que os donos podem estar no payroll. E aquele 15,3% de self-employment tax que você iria pagar sozinho, quando você está quando o dono está no payroll dessa companhia, metade desse valor é despesa da companhia. Ou seja, é algo mais que a companhia vai usar de despesa, ou seja, vai sobrar menos lucro, menos imposto, ou você vai pagar lá na frente. Então, essa é uma das maiores vantagens de poder ter uma S Corporation. Pode passar. Salário. Às vezes me perguntam assim, o que é um W2? O que é um 1099? Qual é a diferença de um W2? Qual a diferença de um 1099? Um salário, um assalariado, né? Como a gente chama, que está na folha de pagamento, no payroll. Ele vai preencher um formulário W4 para a pessoa que ele trabalha. Nesse formulário, ele vai colocar todos os dados dele, quantos dependentes ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, e aí, automaticamente, o sistema que for fazer o payroll dele vai calcular os impostos que ele tem que pagar. Ok? 15,3% de self-employment tax é dividido pela metade nesse caso. Quando você trabalha e é assalariado ou ganha por hora, o que seja, mas você trabalha para alguém que vai te colocar numa folha de pagamento, esse alguém vai pagar a metade do 15,3%. Ele vai pagar 7,65% e você vai pagar os outros 7,65% de social e Medicare. Essa é a maior diferença entre quando você tem um payroll ou quando você é um autônomo, quando você trabalha por conta própria ou quando você presta serviços para alguém que você não está no payroll. Quando você presta serviços para esse alguém, você vai preencher um formulário W9, que é um W9. Esse W9 é o formulário de autônomo, ou seja, no final do ano, essa pessoa que te pagou, você prestou uns serviços, ela te pagou lá US$ 10.000. No final do ano, ele vai te dar um 10,99 dizendo: olha, eu paguei para você US$ 10.000. Daqui para frente, problema seu, você vai pagar imposto nos seus US$ 10.000. E eu vou usar os seus US$ 10.000 como despesa da minha empresa. Tá? Então, essa é a diferença de ser assalariado e ser autônomo aqui. E aqueles 15,3% você vai pagar sozinho quando você é autônomo. Deixa eu passar. Bom, como resumindo, a melhor maneira de organizar uma empresa aqui nos Estados Unidos é primeiro identificar o seu problema, é controlar a sua empresa de perto, é buscar ajuda se você não sabe e ter um software ou ter um bookkeeper que vai controlando a sua empresa mês a mês, que vai te
dando opção e te mostrando as opções de como pagar menos e como economizar lá na frente. Pode passar. Muitas pessoas falam assim, ai, não, eu não vou contratar um bookkeeper. Não, para quê? Não, não precisa, minha empresa é pequenininha. Se você não sabe fazer, contrate. É um dinheiro muito bem pago. É um dinheiro que pode te economizar muito dinheiro. É um dinheiro que você vai gastar, vai pagar e vai ser uma despesa da sua empresa. E que pode, muitas vezes, economizar um dinheiro que você nem sabia que você podia usar, um bookkeeper sabe, ou um contador sabe. Então, o bookkeeper ele vai manter suas finanças organizadas, ele vai reduzir os erros fiscais, ele vai liberar tempo para você não ficar se preocupando em como você vai controlar a finanças, né, a parte burocrática da sua empresa. Ele vai te dar mais precisão nas suas declarações de impostos, ele vai te organizar, no caso você tem uma auditoria da sua empresa, você tem que ter todos os seus documentos guardados e pode fazer um planejamento, inclusive, financeiro e fiscal. Pode passar. Nos Estados Unidos, ou em muitos lugares, você paga imposto sobre o lucro. Então, aqui é o revenue menos o seu expenses igual ao seu profit, ou seja, o dinheiro que você ganha menos as suas despesas, esse vai ser o lucro. Existem várias despesas que não é que você vai tirar dinheiro do bolso, são despesas que o governo autoriza, que são despesas que indiretas que a gente chama, e que podem beneficiar muito, muito, muito a sua empresa e você automaticamente pagar muito menos imposto. As despesas que o governo dos Estados Unidos, quando às vezes fala assim, nossa, será que essa despesa eu posso usar? Será que isso aqui é válido para minha empresa? Será que isso aqui, nossa, será que eu comprei isso aqui, mas não sei? O IRS diz: você pode usar qualquer despesa na sua empresa que seja ordinária, necessária e razoável. A ordinária, o que é uma despesa ordinária? É aquela despesa que é comum para a indústria que você está. Então, se você trabalha na construção, todas as despesas ordinárias são despesas comuns. Material no Home Depot, aluguel de uma ferramenta, aluguel de um caminhão, pagar um subcontractor, tudo isso são despesas ordinárias, ou seja, é o que é comum de todas as empresas de construção usar. A necessária é aquela que você fala assim, nossa, se eu não tiver isso, a minha empresa vai funcionar? Não, ela não vai funcionar. Se eu tenho uma empresa de construção e eu não comprar o material no Home Depot, a minha empresa não vai funcionar, porque eu preciso desse material. Então, ela é necessária. Então, sempre se fazer essa pergunta de essa despesa é necessidade para o meu tipo de trabalho? Se sim, ela pode ser usada. Okay? E razoável, claro, né? Nada que você vai entrar no Home Depot, comprar geladeira, um fogão, né? E um ar-condicionado para sua casa e usar como despesa se você trabalha no cleaning, né? Então, não vai ser usado. Quem quiser pode tirar uma foto. Esses são custos diretos que a gente usa para pagar menos impostos. Então, marketing, aluguel de equipamento, custo de seguro, juros que você paga, material de escritório, locação de imóvel, salários, licenças, mão de obra, tudo isso você pode usar como despesa da sua empresa. 50% de meals não é o meals que você come, é o meals de uma reunião, é o meals de você vai fazer um evento com seus funcionários no final do ano, mas você tem que estar falando de business. Então, você pode usar 50% desse valor. Despesas de funcionário, água, luz, gás, lixo, no caso, você ter uma empresa, um local aberto, internet, o carro que você usar para o seu business, muitas vezes você pode usar, despesas com mudança, com viagem, juros de investimentos,
Contador, bookkeeping, aposentadoria, maquinário e software e mais várias coisas. Essas são as principais. E aqueles custos indiretos, aquele que eu falei, que você pode usar, que você não vai tirar dinheiro dos bolsos, você só vai tirar vantagem dele. Um deles é a queridinha depreciação, que eu adoro. Né? Então, se você comprou um maquinário para a sua empresa de pintura, você comprou uma máquina de pintura, uma machine que você usa para pintar, você pode depreciar esse machine e usar isso como uma despesa. E isso vai diminuir o lucro que você vai ter que pagar. Então, é o queridinho. O queridinho é a depreciação. Milhas é outra coisa que também você não vai tirar, você vai gastar gasolina, mas você pode tirar a vantagem de ter 67 centavos por milha que você andar com o seu carro para a empresa. Então, se você andar 15 mil milhas, você vai ter 9.750 dólares de benefício que você pode usar como despesa. Ou você pode, são duas coisas, ou você usa a milha, ou você usa as despesas do seu carro, o gasto do seu carro, o pneu, a registration, os repairs, o seguro, ou um ou outro. Então, o seu contador vai fazer a conta e vai dizer, ok, para você vale mais a pena usar as milhas, e você pode usar isso como uma despesa da sua empresa. Outra despesa muito boa é o home office, né? Que todo mundo trabalha de casa hoje, inclusive eu. Você pode usar o seu home office como uma despesa da sua empresa. Mas sempre tome cuidado, tem algumas regrinhas. Primeiro que eu falo, tira foto e prova que você tem um home office. Você tem que ter um espaço reservado para o home office. Não adianta você falar que você senta no sofá, liga seu laptop e que você tem um home office que você não tem. Tá? Você pode usar a área do seu home office como despesa. Então, é a maneira mais simples de se fazer. Você tem direito a 5 dólares por square foot. Então, se você medir o seu quartinho que você usa, vamos supor que você tem 200 pés, por 5 dólares, você tem 1.000 dólares de despesa que você pode tirar e usar como um home office. Okay? O self-employment tax também ele pode ser usado como despesa quando você tem uma S corporation. Okay? Pode passar. Despesas que você não pode usar. Tem só alguns exemplos. Multa de trânsito, né? Problema foi seu. O imposto que você pagou para o IRS, eu vejo muita gente. Você pensou, uma despesa, eu paguei esse imposto. Não, você não pode reusar uma coisa que você pagou para o IRS. Não tem jeito, não é despesa. Doações, também muitas perguntas de doações. Depende se a empresa for autorizada pelo IRS. Despesa de comida, não. Comida é para você viver, não para sua empresa viver. Sua empresa não precisa ser alimentada. Quem precisa ser alimentado é você para você fazer sua empresa funcionar. Então você não pode usar sua comida como despesa. Contribuições políticas também não podem ser usadas. Algumas datas importantes quando a gente fala de empresa, principalmente imposto de renda. Se você tem uma corporation, S corporation, partnership, LLC de 2 donos, é 15 de março. LLC de um dono, você faz junto com a pessoa física, é um imposto só. Você faz um Schedule C no seu imposto de pessoa física. Esse você tem até 15 de abril para fazer. Sales tax é aquele imposto que, se você cobrar do seu cliente, se você vende uma mercadoria e você cobra os seus tax desse cliente, você tem que repassar esses seus tax para o Estado até dia 20. O recolhimento se você recolheu os seus tax e não passar para o Estado, é crime. Tá? Annual Report é aquele que você tem que renovar. Aqui na Flórida, você tem até dia 30 de abril para renovar a sua empresa. Essas empresas devem ser renovadas todos os anos. Não renovar, a multa aqui é 400 dólares mais a taxa que você tem que pagar. E se até setembro você não pagou nem a multa, nem a taxa, nem coisa nenhuma, eles vão fechar a sua empresa. Tá?
E o BOI, que é uma nova lei aqui dos Estados Unidos, que todas as empresas têm que, todos os donos das empresas têm que se identificar para um órgão do governo chamado FinCEN, que é um órgão de crimes federais. Tá? Existe prazo para quem tem empresa aberta antes de janeiro desse ano, tem até dezembro. Quem abriu empresa esse ano só tem 3 meses. E quem abrir empresa a partir de janeiro do ano que vem só tem 30 dias para preencher esses documentos no BOI. É das multas mais altas que eu já vi até hoje, é um dos mais sérios. A multa pode chegar de $500 por dia ou até 2 anos de prisão, no caso de não fazer este formulário. Ok? Passar. Muita gente pergunta, ai, quanto que eu pago de imposto? Tira a foto agora. Tira a foto aí. Esses são os nossos tax brackets. Então, se você é solteiro, se você é casado, se você é casado e faz separado, se você é mãe solteira, se você sustenta uma mãe, se você sustenta um pai, tá aí. O quanto você ganha e o quanto vai ser o seu tax rate. Tiver interesse, pode tirar foto e guardar, porque isso aí sempre é perguntar, ganho 100 mil, quanto eu vou pagar? Depende. Depende se você é solteiro, se você é casado, se você tem filho, se você está casado, mas vocês vão fazer separados. Tá aí as porcentagens. Ok? Passar. E é isso. Acho que eu cheguei nos meus minutos, mais ou menos, né? Meu telefone, se alguém precisar, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Esse é meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail. Estou à disposição se tiverem perguntas também. Sim, Muito os brackets. obrigada, Sandra, pela sua apresentação. Foi muito válida. E, meninas, vocês aí no WhatsApp, no Instagram, que estão no Zoom, se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, pode mandar, que a Sandra vai nos responder e nos ajudar. Vamos ver aqui, a Lígia escreveu: Você atende somente na Flórida? Busco contabilidade para a Carolina do Norte. Sim, está na Flórida. Tem uma pergunta no Instagram. O Instagram veio e disse: Estudante pode abrir empresa como sócio? Acho que é Bom, como sócio, né? estudante é algo que eu vou te falar, primeiro consulta o seu advogado. Depende do seu visto, o estudante não pode trabalhar. Eu já vi casos de estudante, quando foi tentar mudar o visto, foi negado porque tinha uma empresa aberta. Então, se você está estudando, você só pode trabalhar na escola que você está estudando e por algumas horas. Então, muitas vezes, uma empresa talvez possa prejudicar, mas isso aí é uma parte de imigração e realmente eu aconselho sempre consulte seu advogado. Se o advogado falar que ok, sim, você pode. Qualquer pessoa no mundo pode ter uma empresa nos Estados Unidos, mas pensa que você tem um visto de estudante que você pode perder. A Bruna também mandou uma pergunta. Os brackets, os valores são para o ano? São anuais. Aham. Mais alguma pergunta, meninas? Não se sintam envergonhadas. Podem perguntar. Aproveita, é de graça. É, É, então vamos lá. A Lígia também perguntou aqui. Empresa de construção, flipping flipping de casas. Você uhum. indica abrir uma LCC multi-member? Na verdade, é uma LLC multimember. Sim, com certeza, Lídia. Multimember é se for mais de um dono, uma LLC se for um dono. Sim, aconselho abrir com certeza. Uhum, sim. Ela pediu desculpa, ela é LLC. E, sim, isso vai te proteger, isso vai. Outra coisa, você pode usar todas as despesas que você está tendo. Se você vai flip em uma casa, você vai pagar um subcontractor,
Você vai comprar material, você vai comprar tinta, você vai comprar piso, tudo isso vai ser despesas e você vai pagar menos impostos. Na hora que você vender essa casa, o seu lucro vai ser menor porque você teve mais despesas. Você teve despesas que você pode usar. Então, sim, com certeza abrir uma empresa ontem. Sandra, eu tenho uma pergunta. Você colocou muito bem em relação à compra da casa por proteção, comprar através de uma LLC. Mas nesse caso, se você compra uma casa através, não sei se você saberia responder através de um mortgage, né? Você não está pagando a casa por completo. Isso é possível também? Claro, Ok, sim, sim, sim. ok, Aham. Os bancos, muitos bancos, inclusive, tem alguns bancos que estão exigindo isso agora, ok, que seja e- através de uma empresa. Uhum, sim, pode ok, sim. perfeito, obrigada. Uhum. Eu também tenho uma pergunta, Sandra. Aham. A LLC, no caso que a pessoa abre a LLC, mas ela não finalizou o divórcio ainda, teria algum problema nesta LLC? O futuro ex-marido não está fazendo parte da LLC. Você pode tirar ele como sócio, não sei se ele aceitar, né? Ele teria que assinar para sair. Mas, não, assim, problema não. A única coisa que vocês, se vocês são sócios, vocês são partnership, vocês têm que fazer, vão ter que fazer o imposto da empresa. E aí, na hora de declarar o imposto de renda pessoa física, vocês podem fazer separados, mesmo que vocês ainda estão casados, mas vocês podem fazer separados. Então, você vai ter que fazer a contabilidade da empresa, dessa empresa, se for vocês dois. E, ok, sobrou 50 mil para cada um, 50 mil para cada um. Você vai declarar os seus 50 e ele vai declarar os 50 dele. Não tem muito problema nessas, né, em questão disso, de realmente na hora de fazer imposto. Você pode fazer separado, vocês não precisam fazer juntos. Só a Mas LLC que é uma coisa só. a pessoa não estaria fazendo parte dessa LLC, a pessoa não estaria sendo incluída já. Então, o ideal é você fazer um amendment e tirar ela. Entendi, entendi. É, Muito a melhor obrigada. coisa é você tirar. Uhum, tirar. A live vai ficar gravada? Vai sim. Ótimo, obrigada. É muita informação, adorei. Maravilhosa. Obrigada. Tem Eu umas três tô. perguntinhas que subiram aqui. Isso, estou indo Manda aqui ver. ver. Beleza. Quem é W2, mesmo assim, compensa abrir a empresa? Não, não, a não ser que você vai fazer algum trabalho extra que não seja do seu trabalho. Não, não compensa não, porque lembra, você vai pagar os seus 15,3% de self-employment tax sozinho. Quando você tem um W2, a empresa paga metade. Então, você economiza nisso. Mas, assim, eu sei. Eu entendo que muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas eu tenho umas despesas que eu posso usar. Depende, às vezes você não pode usar. Se você trabalha para uma pessoa e ela, às vezes, te reembolsa alguma despesa ou algo assim, você não pode usar essa despesa de novo. Então, eu não aconselho quem tem trabalhando no W2, trabalhe no seu W2, você está pagando sua aposentadoria, você está construindo seu futuro ali, que seja, né, o nosso social Medicare, mas é alguma coisa, você está contribuindo, está fazendo, e a empresa que está pagando metade disso. Então, eu não, depende do caso, eu não vejo vantagem de abrir uma empresa, não. Outra perguntinha do Instagram. Qual é a porcentagem que devo guardar para pagar taxas sendo um independent contractor? 30%, para sobrar dinheiro para você não precisar depois ficar sofrendo. 30%. Porque tudo depende. Depende se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, se você tem uma empresa aberta, se você é um subcontractor, mas você tem algumas despesas que você pode usar, se você tem uma conta bancária da sua empresa separada da sua pessoa física, tudo isso vai te ajudar a pagar menos. Se você não tem nada disso, paga 30%, porque é o máximo mais ou menos. É que é aquilo, você vai cair naquele bracket, quanto que você ganhou, se você é solteiro, casado, volta lá naquela tabelinha que você vai saber. Mas para be safe, 20, 30% eu acho que é o ideal você guardar. E se sobrar, melhor, né? É uma poupança que você está fazendo.
Meu marido precisou abrir uma empresa para poder trabalhar para a Amazon. A gente precisa fazer tudo como você falou, como uma empresa LLC, ou só a declaração anual já é o suficiente? Faz o controle, a vantagem do Amazon, na parte, pelo menos, seus tax, o Amazon já recolhe, então é algo que você não tem que se preocupar, mas eu faria, sim, um bookkeeping, um controle principalmente, depende de como você trabalha na Amazon. Se você compra mercadoria e você revende, você pode usar isso como despesa. Se é só aquilo que você só revende, mercadoria que já existe, você pode usar outros tipos de despesas. Você pode usar marketing, você pode usar algumas outras, telefone, internet, algumas coisas assim. Então, o ideal sempre é ter um controle, sim. E o Amazon, ele obriga você a ter uma empresa para poder fazer isso. Mais uma. Quanto tempo devemos armazenar os produtos os documentos dos impostos? 3 anos. Três, sim. Eu guardo 5, mas 3 tá bom. Eu trabalho com UGC, UGC Creator. Eu compro produtos e as empresas me reembolsam. Como faço as taxas disso? Tenho que pagar imposto sobre o valor dos reembolsos na hora de declarar o imposto de renda? Como discrimino que a entrada de dinheiro foi reembolso? Você vai ter uma entrada e você vai ter uma saída. Ou seja, você comprou a mercadoria, você recebeu esse valor dessa mercadoria, então, vamos colocar assim, você teve uma venda, você recebeu esse dinheiro que não é uma venda, então você vai diminuir o valor da sua venda. Então, isso é uma maneira de controlar, de fazer na hora que vai fazer o seu bookkeeping, tem como controlar isso sim. E saber, a mesma coisa quando você cuida de um apartamento, você tem uma empresa de manutenção de apartamentos de Airbnb, por exemplo. Você vai receber dinheiro dos clientes para você fazer a manutenção dessa empresa, desse apartamento, então você vai ter aquele gasto ali. Você recebeu esse dinheiro não é uma venda, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro não é um lucro seu. Esse dinheiro você está repassando para lá. Então você vai entrar com o dinheiro e vai sair. Do mesmo jeito você. Você compra a mercadoria, você revende, você vai entrar e vai sair. Se é isso que eu entendi mais ou menos, que é o que você faz. Mas, se você quiser, pode me ligar e se eu entender melhor o que você faz, posso te ajudar. Aqui é bem complexa. É, Meu marido tem visto L1, trabalha em multinacional. E eu tenho visto L2. E ele pode ser meu sócio na LLC? A dúvida outra, é, ele ser funcionário e sócio é permitido ou precisa buscar outro sócio? outra coisa, pergunta para o seu advogado. Quando é questão de visto, você pode sim, ele pode ser sócio em qualquer empresa, você pode ser sócio em qualquer empresa, vocês podem ter empresa juntos, mas eu não sei no visto dele, migração não é minha área, e eu nunca dou palpite, porque cada caso é um caso. Então, pergunta para o seu advogado, se ele falar que sim, que não tem problema ele estar numa empresa com você, ok. Se não, o ideal é você procurar outro sócio. Existe alguma regulation em relação aos Zelle payments? Ainda não, mas vai ter. Estão bem atentos a isso. Inclusive, essa semana eu descobri, assim, de uma maneira até mais complicada, que eles nem estão aceitando muito o Zelle para business, que o Zelle foi criado, na verdade, para pessoa física. E só que todos nós usamos, inclusive, para business. Mas o que acontece é, o Zelle entra na sua conta bancária. Então, nem precisa muita regulation, porque você vai pagar imposto desse dinheiro que está entrando na sua conta bancária. Então, o ideal sempre quando você vai fazer o imposto não é você tem que contar o Zelle, sim, porque esse dinheiro entrou na sua conta. Mais uma. No caso de non-profit, mantém as mesmas leis? Não, tudo diferente e você precisa de um contador especializado em non-profit. Non-profit é super regulado, as leis são diferentes, muita coisa diferente.
Acho que as perguntas aqui acabaram, né? Mas eu tenho uma outra pergunta. Pode falar. Eu vi, é mais ou menos se enquadra, né, numa das outras perguntas que era sobre você ter um W2 e abrir uma empresa. Mas digamos assim que a pessoa tem um W2, tem um trabalho full-time e gostaria de estar iniciando um business, assim, em paralelo com o seu full-time job. O Sim, que que claro. Uhum, pode ter. Você pode ter uma empresa. Na hora de você declarar seu imposto, você vai colocar o seu W2 e a sua empresa. Sim, você pode. Eu tenho 3 empresas e um W2. entendi? Entendeu? Só para você ter uma E, ideia. É, e você E, só abre empresa também na Flórida? só uma empresa na Flórida. Uhum. e, Sandra, você também colocou uma coisa interessante, né? Que você tem empresas diferentes. Isso é uma coisa que eu acredito que é diferente do Brasil, porque no Brasil é bem específico, você só pode abrir empresas em determinados setores. Qual critério você usa para determinar quando é adequado se abrir uma nova empresa? Qual que Bom, eu seria? vou dar o meu exemplo. Perfeito. É, Uhum. Aham. é uma empresa totalmente diferente da outra. Eu tenho uma empresa com o meu marido de construção. Eu tenho a minha empresa de contabilidade, então eu não posso misturar a minha empresa, a empresa de construção dele com a minha. Meus clientes são meus clientes, os clientes dele são os clientes dele. Então a gente nós somos sócios nas empresas, mas eu tenho essa de construção com ele, que é uma maneira de ser taxada, é uma maneira de ser cuidada. A Perfeito. minha de contabilidade é outro tipo de serviço, e na minha de contabilidade, por exemplo, eu dou curso. Então, eu posso usar a minha empresa de contabilidade para os cursos que eu dou, porque meus cursos são de contabilidade. Então, ok. Agora, se de repente, como aconteceu, eu resolvi abrir um indoor playground para crianças em Weston, que não tem nada a ver nem com a empresa de construção do meu marido, nem com a minha contabilidade, eu tenho que abrir uma outra empresa. Então, por isso que Perfeito. eu tenho 3 empresas. Eu tenho uma empresa de construção, uma que presta serviço de contabilidade e vende curso, e eu tenho uma outra de criança, de festa, de indoor playground, que não tem absolutamente nada com as. Mas eu tenho as 3 empresas, tenho 3 impostos separados, tem, né, toda aquela confusão, mas é nesse caso. E eu trabalho também para um escritório que me paga em W2. Então, eu tenho W2 e 3 empresas. Bacana. Uma pergunta também que é recorrente é sobre compra de carro, né? As compra de carro através da LC é bem uma dúvida bem frequente das empreendedoras do ramo de limpeza. Tem Uhum. algum cuidado que deve-se ter em relação a essa compra para sair do radar ou para Sim. honrar, por favor? Uhum. Sim, o principal, baixa um app no seu celular, faz um controle, não sei que controle de algum jeito de você controlar quantas milhas você realmente usa para o seu business. Tá? Você pode ter um carro, você pode usar as suas milhas, você pode usar todas as despesas do seu carro, mas o mais importante é as milhas. Se você cair na auditoria, você vai ter que provar de que aquelas milhas que você falou que você andou, você realmente andou. Então, existem vários apps que controlam. Saiu de casa, vai para trabalhar, pum, liga o app. Vai lá, faz seu clean, volta, foi para o mercado, pum, desliga. Entendeu? Vai para o cabeleireiro, desliga. Vai de fazer outro clique, liga. Então, liga, desliga, liga, desliga, vai controlando todos os dias o que você realmente andou para trabalhar e ok. É um dos maiores cuidados é esse. Perfeito, obrigada. De nada. Parece que nós temos muitos brasileiros querendo abrir empresas nos Estados Unidos. Isso é muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu adoro, assim, fico super feliz cada empresa que eu abro, porque, querendo ou não, é a gente, né? É os brasileiros fazendo diferente, é brasileiro empreendendo, é brasileiro falando que tem uma empresa nos Estados Unidos, é muito legal, é muito bom.
Eu acabei de lembrar de uma pergunta, até mesmo, pessoal. Eu estou no Arizona, estou me mudando para a Flórida, para o sul da Flórida, e minha empresa, eu sou exatamente esse cenário. Eu trabalho num banco, né, numa corporation, e eu faço consultoria financeira também, né? Aham. Trabalho com mentorias. E, por exemplo, a minha empresa é aqui no Arizona. Existe a necessidade de migrar para o estado? Existe essa opção? Ou tá tudo bem? A empresa ela sempre vai estar registrada no estado de abertura? Como funciona isso? Você pode registrar a sua empresa do Arizona aqui, mas é uma maneira mais complicada. Certo. Se você puder, se eu fosse você não sei, eu acho que você tem state taxes aí, verdade? Você paga Tenho. imposto. Então, Flórida não tem. Ó, boa razão para mudar. Entendeu? Então, Perfeito. assim, aproveita que está chegando dezembro, encerra sua empresa aí, e em janeiro você abre uma empresa aqui. Ah, e pergunta, follow-up, precisa pagar para encerrar a empresa no estado, ou não? Não? Ok. Não, não. Ok. Não sei, Eu, Arizona. De verdade, não sei te responder ok. Arizona, tá? Vou procurar. No Uhum. estado eu não sei, mas a hora que você fizer seu imposto final, seu imposto em dezembro, você já fala para o seu contador que é um imposto final, porque você vai fechar a empresa, ele já faz seu imposto final, ele fecha a sua empresa. Ok. E aí Perfeito. você abre uma Obrigada. nova aqui. Uhum. Perfeito. Uma pergunta pessoal também aqui, de novo, eu estou cheia de perguntas também. É, como nós já estamos em novembro, você não aconselha abrir uma LLC em novembro? Só se você realmente precisar, for uma emergência. Porque que vai acontecer? Que em abril você vai ter que renovar ela e você vai pagar US$ 150 para renovar ela. Se você abrir em janeiro, você só vai pagar no outro ano esses US$ 150. Então, se você quiser economizar os US$ 150 e não tiver emergência de abrir empresa agora, eu já abri empresa dia 30 de dezembro, porque a pessoa precisava e tinha que ter aquele dia, né? E você abre, entendeu? Então, depende do seu caso. Se você é algo que você pode esperar, você vai economizar US$ 150 esse ano que vem. Se não, você pode abrir empresa agora e você sabe que em abril você vai ter que renovar ela, né? Sim. Mais alguma pergunta? Meninas, não E tenham você vai ter que vergonha. fazer imposto dela também, né? É, Você abrir sim. empresa agora, em janeiro você tem que fazer o imposto dela. E tem um imposto anual que tem que pagar, né? Enfim, diferente de qualquer Que é a abertura renovação. não. É a Na renovação. Flórida é 150, na Califórnia 800. É, eu sei. Califórnia é outro mundo, é. Meu É, filho mora aí. Eu sei, vê como é que é. exatamente. Acho que nós temos que todos migrar para a Flórida. Ai, não, Jamais, jamais. não, A não, Raíssa já não. está Ficamos dizendo aqui não. na Califórnia. Eu já morei na Califórnia, morei em South Bay, agora morei no Arizona e agora estou para Flórida. Vamos ver qual que vai ser o melhor de três, o melhor de três. Isso, daí você É, manda para Flórida não nós está esse, muito fácil também, não. manda Ok. esse Sandra, muito feedback. obrigada, viu? Muito obrigada pela sua De participação, nada. pela sua disponibilidade. Um É, prazer. os vídeos vão ficar gravados tanto no WhatsApp, desculpa, no Instagram do Grupo Gringas, quanto no Facebook do Gringas Investidoras e Finanças. Tá. E logo menos vai ser disponibilizado no YouTube também. Qualquer pergunta, meninas, a gente segue a conversa lá no nosso grupo do WhatsApp. E mais uma vez, muito Só obrigada aí quero pelo dar seu um tempo. adendo aqui. Fica à Eu vontade. vi no meu PDF, porque o que aconteceu, eu tenho uma pessoa que cuida do meu marketing, ela deu uma mexidinha no meu PDF que eu tinha, e eu vi que ela tem um erro, que é o número do imposto da corporation. Se não me engano, eu vou ter que voltar no meu PDF. Tá. Na hora que eu estava passando ali, eu vi que está errado. Então tem um número ali que, mas assim, nada que vai mudar a vida, né? Mas a informação, infelizmente, está errada lá, porque acho que ela arrumou e deve ter feito um copy-paste, alguma coisa errada e não colocou a informação certa. Mas é só o número desse imposto que está errado. O número do imposto ou a data. Eu vou ter que voltar depois e dar uma olhadinha, Tá. eu vou consertar. A gente não vai compartilhar o PDF. Se você quiser fazer a correção e depois mandar, a gente compartilha com o grupo. Tá bom. Obrigada. Tá. Gratidão, Mu- Sandra. Muito Obrigada, obrigada. obrigadas, Nada, gringas prazer. Obrigada, queridas. Flávia. Obrigada, meninas. Tchau. Uma Obrigada Obrigada. a boa tarde. todas. Boa tarde. Até a próxima. Tchau, Até, tchau. tchau. Obrigada. Última quinta-feira do mês teremos live, tá? Agenda, ok? Até mais. Tchau.